Fala galera, tudo bem? O assunto do dia, embora seja semana de Liga dos Campeões, de Europa League, então vai ter muito jogo pra gente falar aqui essa semana com as semifinais europeias, mas o assunto da manhã da terça-feira é a confirmação do Bayern de que o Julian Nagelsmann vai ser o treinador a partir da próxima temporada. Isso é, além de extremamente importante, porque a gente está falando da troca do comando do atual campeão europeu, de um time que ganhou tudo na temporada passada, que é uma questão de tempo para confirmar o título da Bundesliga nessa temporada, pode ser na próxima rodada, já que tropeçou diante do Mainz no último fim de semana, mas é uma troca de peso porque envolve evidentemente, o Bayern, né, como ponto de partida, mas acaba interferindo na disputa interna na Alemanha, com o Leipzig, tem a ver com um dos treinadores mais cobiçados e promissores da geração, que é o Nagelsmann, e também envolve uma nova dinâmica de mercado na Europa, que é a dinâmica do pagamento de valor de transferência por treinadores, algo que começa a ficar mais frequente na Alemanha. Vou até começar por essa última parte, porque se a gente for pensar, o Nagelsmann quando sai do Hoffenheim para o Leipzig pagou 5 milhões de euros pela contratação, que acaba sendo uma espécie de uma multa que pode ser prevista ou não em contrato. Por exemplo, não era o caso agora da saída do Leipzig para o Bayern. Não tinha um valor estipulado de multa. Não era o caso do Bayern chegar e pagar uma multa para que o treinador rompesse seu contrato de forma unilateral com o clube. Então foi uma taxa de transferência. Isso tem acontecido. Se a gente for pensar da atual temporada para a próxima, quase todo mundo da parte de cima da tabela da Bundesliga vai trocar de técnico, né? Então, o Adi Hütter, por exemplo, vai sair do Eintracht Frankfurt para ir para o Borussia Mönchengladbach. O Borussia Mönchengladbach vai pagar 7 milhões e meio de euros como multa, como taxa de transferência, basicamente, para tirar o treinador que fez um grande trabalho no Eintracht Frankfurt. Por quê? O Borussia Mönchengladbach perdeu o Marco Rose, que vai para o Borussia Dortmund. E o Borussia Dortmund vai pagar cerca de 5 milhões de euros para contar com um treinador que estava no Borussia Mönchengladbach fazendo um grande trabalho. E agora o Leipzig vai receber cerca de 20, 25 milhões de euros. Já li as duas versões em diferentes fontes dos jornais, não só da Alemanha, mas da Europa como um todo, dos sites. Então, independentemente se serão 20 ou 25 milhões de euros, é um valor muito alto, é um valor recorde quando a gente fala em contratação de treinador. Então vai virando um mercado paralelo de transferências, paralelo não no sentido negativo, no sentido de ser ilegal, nada do tipo, mas no sentido de também virar um mercado que movimenta uma quantia considerável de dinheiro. 25, 20 milhões de euros, a gente está falando aí de valores de contratação de jogador. Podem não ser os principais jogadores, mas até outro dia era inimaginável um valor como esse para um mercado de treinadores. E é evidente que é muito mais delicado quando você paga um valor alto por um treinador, porque, diferentemente de um jogador que se tiver mal você simplesmente não escala, ou até revende, empresta, o treinador você não tem muito jeito. Ou você vai romper o contrato com ele e vai arcar com a multa e vai arcar com o prejuízo de ter pago um valor alto pela contratação, ou você vai acreditar nele até o fim. Então, ao pagar um valor alto, você precisa ter uma convicção grande do que você está fazendo. E aí a gente entra no caso do Nagelsmann e nos desafios que ele vai ter. O Nagelsmann naturalmente seria um dos treinadores mais desejados por qualquer clube na Europa. A gente está falando de um dos treinadores mais jovens e mais brilhantes em início de carreira dessa geração. Pelo que ele mostrou no Hoffenheim, pelo que ele mostrou no Leipzig, um treinador de uma versatilidade enorme do ponto de vista tático, com muitas ideias, capaz de condicionar jogos, pegando níveis diferentes de times, né? Agora, com uma grande diferença. Então, o que é o grande desafio para ele pensando em Bayern? São alguns. Primeiro, como vai se administrar essa relação com uma diretoria que foi importante na saída, no processo de saída do Hansi Flick. Porque eu gravei um vídeo falando sobre a saída do Hansi Flick, a questão da ambição, ele ganhou tudo muito rápido, marcou o nome dele na história do Bayern, teve uma temporada 2019-2020 brilhante, ganhando tudo, vai ser campeão da Bundesliga agora em 2020-2021, mas sai para assumir a seleção da Alemanha. Esse anúncio ainda não foi feito de forma oficial, mas ele já manifestou o desejo e agora o Bayern já tem até treinador para a próxima temporada. Então é só uma questão de tempo mesmo para a gente ver essa confirmação. Então, assim, o Hansi Flick sai, em parte, pela questão do atrito, do desgaste com o Salihamidzic, diretor do Bayern, e outros nomes da diretoria do Bayern. Como que vai ser esse processo? O Nagelsmann assina por 5 anos, e é natural que seja um contrato longo, afinal de contas o Bayern está pagando um valor alto para tirar o treinador do Leipzig, que é o principal concorrente hoje do Bayern no cenário nacional. Então o Bayern contrata o principal treinador em termos de joia, de promessa do mercado na Alemanha,
enfraquece o seu principal rival direto hoje, que é o Leipzig, que conseguiu passar o Borussia Dortmund nesse sentido, principalmente se a gente for olhar para o que foi essa temporada. Vai ser uma temporada de muita troca de comando, né? O próprio Bayer Leverkusen também, tá com o Hannes Wolff para encerrar a temporada, mas já tinha demitido o Peter Bosz, ninguém sabe quem vai assumir para a próxima temporada ainda. Então é um ano diferente na Bundesliga em relação ao número de trocas. Então, essa questão de relação interna, de como vai ser trabalhar com um outro tipo de pressão, de uma diretoria que tem se mostrado um incômodo, principalmente se a gente olhar para o que foi com Hansi Flick. Além disso, a natural pressão de um salto de exigência. Uma coisa é o que ele fez no Hoffenheim, o que ele fez no Leipzig, foi um trabalho de moldar e projetar. Ele desenvolveu jogadores, projetou, muitos desses jogadores atingiram um status, um nível que não tinham até então na carreira, e geralmente o passo seguinte era uma transferência, ou até que eles se estabelecessem no time principal por mais tempo do Leipzig. Mas agora não, agora ele vai pegar no Bayern, sim, tem jogadores jovens também, mas ele vai pegar acima de tudo um elenco acostumado a ganhar tudo, num clube que não vai cobrar nada diferente de ganhar tudo. Então é um tipo diferente de pressão para ele. Em tese, o tempo de contrato é longo, 5 temporadas, porque o clube certamente acredita no potencial dele. Mas ele vai precisar administrar essa relação interna com a diretoria, ele vai precisar administrar o dia a dia com um grupo que não é um grupo que está começando ou que está se projetando no futebol, e sim que está consolidado, com jogadores já muito cascudos, muito vencedores, que tem uma história muito feita, e vamos ver como vai ser para ele essa questão da versatilidade tática, das variações e tudo. Eu lembro muito do Kramaric falando, jogador no Hoffenheim dele, falando sobre como era complexo trabalhar com o Nagelsmann, porque é uma cabeça brilhante de um cara que pensa em várias opções diferentes para colocar em campo em cada partida, e que em alguns momentos os próprios jogadores ficavam um pouco confusos, porque ele pedia tantas coisas que nem sempre o time conseguia processar isso na velocidade dentro de um jogo, numa mudança tão rápida. No Leipzig a gente já viu alguns padrões sendo mais estabelecidos, acho que é um time até que usava menos desenhos, formações e funções diferentes do que o Hoffenheim, mas tinha suas variações também. E aí a gente entra nesse lado. Primeiro, como que vai ser o Leipzig pensando no futuro, né? Qual que vai ser a próxima opção? Talvez o nome mais natural para o Leipzig fosse o Marco Rose, que era o treinador do Borussia Mönchengladbach e agora já está certo com o Borussia Dortmund para a próxima temporada. Ele fez parte do desenvolvimento do Leipzig na base, aliás. Ele acabou sendo com o Salzburg, né? Colocando o Marco Rose como um nome natural pelo seguinte, se a gente for olhar para essa linha de montagem, né, que faz parte dos clubes da Red Bull, então o fato de trabalhar com a projeção de jogadores jovens no Salzburg acaba influenciando em algum momento as opções das peças no Leipzig em outra etapa desse processo. Talvez fosse um nome bastante natural, até pelas semelhanças em estilos. Embora o Nagelsmann seja um nome completamente diferente dos demais quando a gente olha para essa sequência de treinadores e uma ideia muito bem definida. O Nagelsmann é um treinador que foge um pouco dessa curva. Mas o Marco Rose talvez fosse, pelo que ele fez no trabalho na base com o Salzburg, um nome que encaixasse muito naturalmente com o Leipzig, pensando nessa sequência de processos. Só que agora ele já não está mais disponível. Isso coloca o Jesse Marsch como um nome mais lógico, justamente por estar nesse momento no Red Bull Salzburg, que seria mais uma vez essa tentativa de pular um degrau, de subir um degrau de um clube para o outro, os dois da Red Bull, que tem uma linha muito bem definida. Um outro aspecto interessante em relação ao Nagelsmann, olhando para o Bayern, é pensar que quem chegou também como um treinador em outro status, tá? Em outro nível, que foi quando o Guardiola chegou, ele teve uma missão complicada também, que era substituir um trabalho extremamente vencedor. Ele pega o Bayern pós-tríplice coroa do Jupp Heynckes. Então ali era uma missão do tipo, o que dá para melhorar aqui em relação a resultados? Basicamente nada. Agora, mesmo assim, o Guardiola conseguiu causar uma revolução na forma da equipe jogar, na forma da equipe se impor dentro do campeonato nacional, embora não tenha conquistado uma Champions, caiu na semifinal das edições de Champions enquanto estava por lá, mas nem por isso o trabalho é mal avaliado, muito pelo contrário. Existe uma sensação, uma confiança de que o trabalho foi um sucesso do ponto de vista de hegemonia mesmo no cenário nacional. Agora, o Nagelsmann chega não exatamente após a primeira temporada de vencer tudo do Hansi Flick, mas depois de um trabalho que também chegou ao máximo. Então o sarrafo está lá no alto, o que não é fácil
para quem chega. É claro que eu não estou comparando aí o Nagelsmann com o Guardiola, porque a carreira do Guardiola já estava bem mais avançada. Ele já tinha conquistado tudo com o Barcelona, ele já tinha sido um dos principais times da história com o Barcelona que ele tinha formado. É totalmente diferente do desafio que o Nagelsmann vai ter agora, mas é só mais um obstáculo. E aí olhando, né, falei sobre possíveis candidatos, né? Eu acho que o Jesse Marsch acaba sendo um nome mais natural, mas outros nomes vão pipocar e a gente vai ficar de olho aí para ver quem vai ser o novo técnico do Leipzig, mas olhando para o Nagelsmann e o encaixe no time, a outra grande curiosidade é pensar como vai ser a escalação, o funcionamento do Bayern com o Nagelsmann. É bom lembrar, o Upamecano já foi contratado, então é um cara que agora vai ter um treinador que deve auxiliar muito nesse encaixe, porque eles já se conhecem muito bem. Então o Upamecano que vai ter uma missão complicada, né? Vamos lembrar que o Alaba tá saindo no fim da temporada, o Boateng vai sair também. Então a defesa vai passar por uma reformulação. O Upamecano vai ser um desses nomes. E foi contratado para isso, né? Com o status de uma das principais promessas da Europa para a posição. E agora vai ter um treinador no comando que ele já conhece bem e que sabe bem o que extrair do próprio Upamecano também. Então, como imaginar esse funcionamento? Se a gente for olhar para a forma como o Leipzig joga e para as peças que o Bayern tem, eu imaginaria um Bayern fazendo muitas vezes uma saída com 3 zagueiros, mesmo que no momento sem bola jogue com linha com 4, porque aí pode variar muito tranquilamente e é algo que o Nagelsmann usa muito. Então daria para ter, por exemplo, Alphonso Davies como um lateral pela esquerda para atacar corredor, para ser esse jogador da chegada, até pela origem como meia, como ponta, tentar ser uma espécie de Angelinho, o que o Angelinho faz muito bem no Leipzig, pode ser a função do Alphonso Davies no Bayern, ser esse lateral para explorar corredor, tendo na defesa na lateral ou na zaga pela direita, eu vou partir de uma linha com 4 do momento sem bola, mas projetando o momento com bola, o lateral pela direita ficando mais como base e tendo esses 2 zagueiros pelos lados como jogadores de muita capacidade de saída. Então daria para ter Lucas Hernandes como zagueiro pela esquerda e Zul ou Pavard como zagueiro pela direita, que seria esse lateral no momento sem bola, mas com bola como zagueiros pelos lados, com o Upamecano entre os dois, o que permitiria a saída desses 2 jogadores, porque a gente está falando de jogadores que têm essa capacidade de atuação como laterais e que podem defender como zagueiros. Então podem fazer uma saída de bola com 3, tendo o Upamecano, que é esse cara da distribuição do primeiro passe, centralizado, tendo o Lucas Hernandes para se projetar de um lado, tendo o Pavard ou o Sully para se projetarem do outro. É até curioso, né? Porque Pavard e Lucas Hernandes laterais na França campeã do mundo, mas podem ser zagueiros num trio de defesa do Nagelsmann, no momento com bola. Lembrando que no Leipzig, por exemplo, o Nagelsmann trabalha laterais virando esses zagueiros. O Klostermann é um grande exemplo disso. O Klostermann foi, em algumas temporadas, um lateral que se projetava. Nos últimos tempos, o zagueiro num trio de zaga. Da mesma forma, o Halstenberg, lateral esquerdo, também foi usado muitas vezes como zagueiro que faz essa saída pelo lado esquerdo. Eu imagino mais ou menos por aí a estrutura inicial de saída de bola. Então, liberando o lateral pela esquerda para atacar o corredor com o Alphonso Davies. E aí o Kimmich sendo esse termômetro, esse motor da distribuição por dentro, tendo o Goretzka como jogador para infiltrar, para chegar, para definir, e à frente até encostar um pouco mais no Thomas Müller encostando no Lewandowski. Então eu tô partindo aí de um time que poderia se defender até num 4-4-2 mesmo, mas para atacar, tendo Alphonso Davies no corredor esquerdo, tendo esses 3 jogadores ficando, contando o lateral pela direita, Kimmich e Goretzka por dentro, natural, com o Thomas Müller também por dentro, esse trio, alternando só alturas ali. E aí a grande questão para mim é quais vão ser as escolhas dos pontas. Porque se pela esquerda o Alphonso Davies vai atacar por ali, talvez seja o ideal para ter um cara que centralize um pouco mais para definir as jogadas. O Gnabry talvez seja o jogador com maior capacidade para isso, por ser dos pontas o mais produtivo em termos de finalizações. O Sané pode jogar também por dentro, ou poderia ser o ponta pela direita, até para ter essa liberdade para trazer para dentro, buscar a finalização. Coman também é outra opção. Como que o Coman vai encaixar ali? Ele vai ser esse meia bem aberto pela esquerda? Ou ele vai acabar disputando um espaço como ala por ali? Ou ele vai inverter o lado? Enfim, aí tem muita pergunta, tem muita interrogação, porque é natural. A gente tá falando de um anúncio de um treinador. Por enquanto é só projeção do que vai ser na próxima temporada. Ainda tem janelas de transferências para acontecer também. Então são muitos os temas paralelos quando a gente fala nessa transferência do Nagelsmann pro Bayern, que contrata com um valor de transferência de jogador, pagando uma grana importante, um dos treinadores mais importantes do futebol europeu hoje em termos de promessa, de potencial.
Vamos ver como vai ser o desenvolvimento, como ele vai lidar com a nova pressão, a pressão de substituir o Hansi Flick, a pressão de lidar com uma diretoria que não tem sido simples, de lidar com jogadores muito mais cascudos do que ele teve na carreira até hoje, e as ideias táticas dentro de campo também, além da escolha de sucessor do Leipzig, de todas as mudanças que a Bundesliga vai ter no comando dos times da parte de cima. Um abraço para todo mundo, se inscreva aí, deixa a curtida no vídeo, um abraço, até a próxima.